nós falamos em prosperidade, as pessoas pensam logo que é dinheiro. E não reconhece prosperidade no estado de paz, de saúde, de relacionamentos tranquilos, né? De abundância, abundância de muitas coisas, gente. Né? Boa noite, Exato. Rosane. Boa linda. Que bom que você está aí. Mas o que é a prosperidade, né, Marlene? O que é ser próspero? Ser próspero é estar em fluidez, né? É justamente isso. O fluir das nossas energias, o fluir das nossas potências, o fluir do nosso querer, aonde a gente trava em nós essa vida que precisa passar através de nós travamos tudo. Ou nós adoecemos, né? Ou nós realmente atravancamos a vida. E parece assim, estranho falar, mas às vezes nós mesmos provocamos fatos, episódios da nossa vida que atravancam a nossa vida. A gente está indo bem quando vê, tem um problema no carro, gasta um dinheiro, ou a geladeira estraga. Isso tudo é algo que está bloqueando o fluxo da prosperidade da vida. Então, tudo isso deve ser olhado. E às vezes a gente não sabe de onde vêm essas coisas, essas energias que entram. Agora há pouco eu estava falando com a Letícia da necessidade da gente agradecer. A gratidão ela está completamente ligada à prosperidade. E por muitas vezes a gente se pega reclamando, né, Letícia? Nossa, muito. Foi ensinado, eu acho, até a reclamar como uma coisa normal, né? E aí a gente entra naquela, coisas normais nem sempre são naturais da nossa essência. Justamente. E você sabe que a palavra reclamar, o significado dela? Eu já ouvi, mas não lembro, Marlene. Clamar, né, é pedir. Reclamar é pedir duas vezes. Então, quando eu estou reclamando, eu estou naquela postura de olha o que a vida faz comigo, eu estou fazendo isso, reclamando, eu estou pedindo isso para mim. Eu estou clamando, reclamando, eu estou clamando a escassez, eu estou clamando as dificuldades. Então, olha como é importante a gente cuidar da nossa postura diante das coisas que acontecem. Porque acontece uma coisa que deu errado e naturalmente esquecemos a quantidade de coisas que deram certo. Por isso que é importante todos os dias, isso é uma técnica muito boa para você que quer olhar para o teu caminho, para a tua prosperidade, é fazer o diário da gratidão. Todo dia você pode escolher 5 coisinhas só que deram certo. Você pode até fazer no caderno assim, escreve mesmo, diário da gratidão, dia tal, e 5 coisas que deram certo. E aí eu pergunto para você, se quiser até escrever aí, você escreve. O que deu certo para você hoje? Que você pode agradecer. Se alguém quiser escrever aí, escreve para nós, só para a gente ver que ponto que você está se pegando, ou se você não consegue até agora reconhecer alguma coisa que deu certo, que você pode agradecer. Porque também, gente, tem coisa errada que é o certo. A gente não sabe. Exato, exatamente. E Marley, eu acho que é interessante a gente comentar daquilo que tu estava falando do reclamar, né? A posição da vítima. Posição daquela que, a coitadinha, a vítima. Lembra lá que a gente falava nas outras lives? Carência, se encaixa aí. E responsabilidade. Responsabilidade. Sim. Não se é mais criança. Sim. A gente tem responsabilidade pela nossa vida. Com certeza. Então, uma coisa que a gente pode agradecer hoje, né? Vamos pensar, ninguém escreveu ali, né? Eu diria assim, a primeira coisa que eu agradeci hoje, sabe o que foi, Letícia? O meu travesseiro, Letícia. Coisa boa. Porque ele me deixou descansada, entende? Aquele colchão, ele me deixou descansada. Eu já tenho 2
coisas quando eu abro os olhos para agradecer. Eu falei em 5. Eu já tenho 2 quando eu levanto da cama. Nós precisamos treinar a gratidão. Porque quando nós treinamos a gratidão, nós abrimos um campo de prosperidade. Exato. A nossa mente entende que nós temos mais bênçãos do que coisas que não são abençoadas. Quando a nossa mente é treinada a isso, nós paramos de olhar para as coisas que dão errado, nós paramos de olhar para a carência e para a escassez. Não é que eu quero, não é determinação minha. A minha mente passa a ser treinada a reconhecer as coisas que dão certo. E aí você naturalmente se fortalece que a tua mente está bem. Que quem é que tira o eixo da gente? Esses pensamentos. Exato. Claro, gente. E são ilusórios. Cabeça. Claro. E desde quando que pensamento ele pode ter força para me jogar no chão? Entende? Os pensamentos são ilusórios, as aflições são ilusórias, completamente ilusórias. E mesmo que você agora diga para mim, é porque você não sabe o que eu estou passando. Mas todos nós passamos por momentos dificílimos. E pensa comigo, passou ou não passou? E às vezes agora você não fala assim, gente, dá até para rir, né? Que absurdo. Para que aquilo tudo? Para que aquela tempestade num copo d'água? Para conectar com a escassez, para conectar com a carência, para conectar... Gente, nós temos esse poder. Entenda isso. Nós temos o poder de conectar com o que é melhor para a nossa vida. Então, o que você faz quando você sai da cama? Mais uma diquinha, ó. Falei para agradecer o travesseiro, agradecer o colchão, né? E fazer o diário da gratidão mesmo. No final do dia, 5 coisinhas que deram certo para você. Então, eu já estou colocando para você que dá certo não quer dizer que você ganhou na loteria, que você fechou aquele bom negócio. Mas, poxa, gente, reconhecer a comida, o ar que respira, a casa que você mora, quanta coisa para agradecer. Olha lá, Rosane, na hora do ocorrido, nem pensamos que vai passar. É verdade, Rosane. A gente fica, às vezes, no desespero, achando que aquilo nunca vai passar. Só que a nossa vida ela é feita de ciclos para a gente poder evoluir. E nem a Marley diz, se não acontecer algo para te fazer movimentar, tu vai ficar quietinho, sem fazer nada. E como faz a gente refletir, né? Como que a dor faz a gente refletir? E é nesse processo que a gente vai andando. A cada dificuldade, a cada passo que a gente dá. E aí a gente fala, pô, mas parece que meu sofrimento não acaba. Mas todos nós temos momentos de sofrimento. Nós não vivemos o tempo inteiro sofrendo. Nós podemos nos manter naquele lugar de sofrimento por algum tempo e podemos sair desse lugar de sofrimento. É isso que vocês precisam entender. O sofrimento não tem como escapar do sofrimento, mas tem como nós aprendermos a lidar com o sofrimento e a sair dele, porque a gente sabe que aquilo vai passar. A gente sabe que a gente não precisa se apegar àquele movimento naquele momento, porque aquilo também passa e tudo passa. Né? Então, pode falar. E afinal, nosso olhar para que a gente veja isso como passos, como degraus da nossa evolução. Como que essas dificuldades, o que elas estão ali para nos dizer? Ah, Letícia, mas eu bati o dedinho na porta e espraguejei. Tá? Precisa ter mais atenção no teu tempo presente. Para de viver no futuro ou no passado. E vem para o tempo presente. No momento em que a gente está presente, e eu digo isso por experiência própria, porque a mãe não está aqui ainda, mas a mãe podia dizer. A Letícia deixava o ombro, a Letícia deixava o quadril, o dedo, o pé. Batente tudo pelo caminho. Tudo pelo caminho. Então, é estar no tempo presente, estar no seu eixo de poder, estar centrada em si. Às vezes a gente ficou só aqui. Pensem só, quando a gente fica só na mente, onde está o centro do nosso ser? Está aqui. E as pernas estão onde? Estão fora. Como que a gente vai ser guiado? Essa conexão. Eu queria completar com vocês o exercício. Então a gente acorda, já tem uma coisa para agradecer.
que é o nosso travesseiro e o nosso colchão, tá? Aí você levanta da cama como? Pula e já vai fazer suas coisas, né? Vê se você consegue reservar, bota 5 minutos antes para despertar o seu celular. Então você agradece o seu travesseiro, agradece o seu colchão, bota seu pezinho no chão, senta na beirada da cama, estica seus braços, afasta um pouquinho lá em cima, e quando você inspira, você estica os braços, afasta um pouquinho, ali você para um pouquinho a tua respiração, conecta em uma coisa que você quer para o teu dia. Não pede não, você já tem, conecta. Então, se eu tenho muita coisa para fazer, eu já conecto na minha organização. Então, eu levanto meus braços, inspiro profundamente, afasto um pouquinho eles e intenciono a organização. Quando eu faço isso é tudo muito rápido, tá, gente? Porque eu ainda estou inspirando e com a respiração travada. Eu sinto descer nos meus braços a organização. E aí eu viro minhas palmas da mão para fora e solto expirando. Entendeu? Então, ó, eu inspiro, uma paradinha rápida, dou uma afastadinha com as mãos e conecto naquilo que eu quero para o dia. Abro minhas mãos para fora, desço expirando. Se você conseguir fazer isso 10 vezes, no mínimo, você vai estar fortalecendo a musculatura dos teus pulmões, que vira e mexe, tem pneumonia, gripe, parará, parará. Então, no mínimo, você está fortalecendo. No outro, quando você desce, você está abrindo o teu chakra cardíaco. Então, você está abrindo essa postura diante da vida. Você está sentindo e você vai começar a treinar, mulherada, treinar, que nós somos sensitivas. Estou sentindo nada, Marley, faz todo dia, uma hora você vai sentir. Aí eu conectei, né? Conectei, por exemplo, com, enfim, uma janta que eu tenho que fazer, um almoço que eu tenho que fazer, eu já conectei, porque vai dar tudo certo. Eu sinto e espalho. Eu desço com as palmas das mãos para fora e espalho. Então, aquela canalização ela já está acontecendo ao meu redor. Olha a diferença de eu levantar xingando. Nossa. Entendeu? Quando você faz esse exercício, nem que seja 5 vezes, você já levanta de outro jeito. E aí, quando você vai para o dia, como você canalizou várias positividades que você queria para o teu dia, por exemplo, se você tem muita coisa para fazer e está com preguiça, você lembra que você canalizou a organização e a disciplina. Aí, do nada, você começa a trabalhar. Porque ela volta. Você conecta, ela volta naquilo que você canalizou. Entende? Então, nós temos esse poder. E é isso que a gente precisa motivar vocês aqui. Todas vocês têm. Tem ou não tem, Letícia? Com certeza, com certeza. Pensem assim, eu sempre trago isso, né, Marley? Somos geradoras de vida. Podemos gerar um outro serzinho semelhante a nós dentro do nosso ventre. Tá, a gente não faz isso sozinha? Não faz sozinha. Mas a gente tem essa capacidade. Pensem só, vou trazer essa parte da organização, porque é a parte que me pega também. Se a gente tem capacidade celular de organizar o nosso ciclo, organizar o nosso corpo para gerar, para ciclar, para sentir, para respirar. Gente, então a gente tem organização dentro de nós. Só o nosso cotidiano, que, enfim, né, a Marley falando de padrões familiares aí pode ser mais específica do que eu. Tudo isso ao nosso redor nos guia para o outro lado. E aí a gente sai da nossa essência. A gente sai do nosso eixo. E aí o que acontece? Bagunça. E no momento em que a gente se distancia de si mesma, a gente bagunça, a gente adoece, a gente sofre. Ai, Letícia, mas então quem está centrado em si mesmo não tem dificuldade nenhuma na vida. Não, gente. Não é isso. É que a gente aprende a olhar diferente. Não quer dizer que a Letícia nunca vai chorar, que a Marley nunca vai chorar. Não quer dizer isso. Quer dizer que a gente vai passar por aquilo, porque a gente sabe que vai passar. É verdade. É verdade, Letícia. A gente acessa uma força que a gente não sabe bem.
Eu falo assim, parece besteira. Às vezes eu digo assim, gente, da onde que vem isso? Mas como é que eu posso perguntar da onde vem isso se eu afirmo o tempo todo que a gente está conectado com algo maior? Claro que é algo maior. É que a gente não vê, né? E eu digo assim, nossa, da onde que veio? É um jeito de falar, né? Nossa, gente, não sei de onde que eu tirei força, né? Então, a força vem porque ela já é nossa. Nós só não temos treino de acessar. E a gente vive pedindo. Já viu como é que a gente pede para os outros orar pela gente? A pessoa vai na igreja e fala assim, ai, ora por mim. Mulherada do céu, como é que pode? Vocês têm mesmo que pedir. Boa noite, Joelma. Boa Vocês têm noite. mesmo que pedir. Vocês já são essa potência. E é isso que a gente está falando aqui. Vamos voltar novamente no ponto da prosperidade. Eu trouxe para vocês aqui, a Letícia trouxe, né? Que é o fluxo da vida, que é o fluir, né? Então, o que é o fluxo da vida? Quando estamos no fluxo da vida, tudo fica leve, não é pesado, não é trabalhoso, não é, Letícia? E se tá trabalhoso, se tá sofrido, se tá pesando aqui, ó, se tá pesando aqui, é porque não está fluindo, não está no teu caminho. Sim. Às vezes, gente, isso às vezes é doloroso até de ouvir, né? Eu já ouvi em outros tempos e foi doloroso ouvir. Tu não tá no teu caminho, tu não tá no que tu veio fazer. Poxa, mas eu tô aqui me matando, né? E não tô no fluido. Por quê? Porque a gente, às vezes, não quer ouvir o nosso próprio corpo. Porque, gente, o que vai falar mais diretamente com nós? É o nosso próprio corpo. É o nosso próprio sentir. É a nossa própria percepção de nós. O divino só vai falar com nós através disso. Nossa centelha divina, nosso ser mulher divino, enfim, nossa deusa interna, dê nome que você quiser, ou o Deus, ou enfim. Só vai falar contigo através do quê? Do que ele te deu. O corpo. Ai, mas sentir a natureza. Sim, mas tu só vai sentir a natureza se tu estiver conectada contigo. Então, tu é o primordial, tu é o início do autoconhecimento. E quando esse corpo fala, né? Ele justamente, quando ele grita, inclusive, quando ele adoece, ele já gritou várias vezes para você. É isso que nós precisamos atentar aqui. Então, prosperidade não é só ter dinheiro. Não. Prosperidade é esse corpo leve, é essa alma leve, é esse andar confiante, é a certeza de que eu estou no caminho. Tudo isso me atrai para a prosperidade. Agora, quando eu tenho dúvida, quando eu tenho medo, quando eu tenho... quando eu não concordo, né? Quando eu não concordo com as coisas da vida, porque pensa bem, gente, quando a pessoa não concorda, pode estar acontecendo uma coisa na vida dela que seja a coisa pro pulo, para a virada dela. E na hora que ela bloqueia com reclamação, aquela coisa não flui. E aquela coisa que ia fluir poderia estar doendo muito. Mas aquela dor profunda era justamente a virada de chave. E aí você corre daquilo. Entende? Porque Foge. aquilo te assusta. Foge. Por quê? Exato, porque nós temos essa tendência. Claro, a gente tem a tendência de nos proteger de qualquer coisa que nos agrida. Qualquer coisa que me tire dessa zona de conforto. Qualquer coisa que me assuste por ser grandiosa demais, e eu não vou dar conta disso. Mas entenda, gente, se nós estivermos no fluxo da vida, acreditando na vida, mesmo aquilo que nos assusta, fica mais um pouco. Solta não, mas vai doer. Aguenta, gente, que aquilo que dói também cura. Porque às vezes você está num processo que precisa dar uma ajustadinha ali no teu... sabe, no teu viver, no teu sentir, no teu agir, para que você pule e dê um salto muito maior daquele. Então, quantas e quantas coisas eu passei, eu estou falando agora por mim, pela minha caminhada, pelo meu processo evolutivo, quantas coisas que eu passei, que na época eu falava, por que eu não fugi, né? Doeu muito, eu não fugi. Ontem que foi a Marley
Parou, fui eu. Ah, já voltou. Já voltou. Voltou? Então, Voltou. e aí, então, coisas que eu senti profundamente e na época, inclusive, reclamava muito, né? Por que eu tenho que passar por isso? E depois aquilo passou, eu entendi que hoje eu só consigo ser o que sou porque eu passei por essas coisas que eu passei. Eu me tornei uma mulher mais forte, mais corajosa, mais decidida, porque eu passei por determinadas situações. Então pensem grande, gente. Vocês não vieram nessa vida só para fazer isso que vocês estão fazendo aí, não. Por favor. Nós somos mulheres e temos capacidade de fazer muito mais. Por isso que, como nós temos capacidade de fazer muito mais, a vida não nos poupa. E por vezes, realmente estamos sendo lapidadas, purificadas. E dói. Algo Lapidar muito dói. maior. Dá aquele polimentozinho, dói, né? Ai, tá arranhando, tá arranhando. E uma coisa que é bom ressaltar, Marley, é que nesses processos de dor, aí a gente está aqui para isso, é que vocês têm que entender que vocês não estão sozinhas. Nós, como terapeutas e vários terapeutas aí pelo mundão afora, estão aí para isso, para ajudar vocês. Não é à toa que toda essa energia de terapias alternativas está aí disponível para quem quiser. Falando de prosperidade, se a minha família não foi próspera, se a minha família teve tudo com dificuldade, se a minha família sofreu muito e tudo com eles era com muito sacrifício, eu, para pertencer a esse grupo, acabo fazendo coisas que vão me deixar nesse lugar que aí sim, eu pertenço ao grupo da família ou das pessoas que não são prósperas ou que têm as coisas com dificuldade. Então você acaba indo para um lugar onde tudo para você é um pouco mais difícil. Né? Você, Marley, mas eu tenho dinheiro, eu tenho condição. Mas eu só te pergunto uma coisa, como é que está você com a sua saúde, com o seu cansaço? Você pode estar exausta, cheia de dinheiro, mas trabalhando muito. Né? E a prosperidade, ela nos convida que o fluxo nos leve, que não seja tão pesado assim. E quando a gente fala do fluxo nos levar, não é papinho assim de terapeuta, de vou virar bicho grilo, vou ficar no meio do mato esperando as coisas acontecerem. Não é, não. Qualquer trabalho, aonde você estiver, a coisa não engasga, sabe? Não aparecem muitos problemas. Agora, uma coisa é certa, eu preciso falar um pouco dentro das constelações, né? A conexão... Deixa eu só complementar essa questão que tu estava falando, né, do fluxo da vida e de doer, né? A questão familiar ali, o padrão que tu estava falando da escassez, do sofrimento, e muitas vezes a gente já ouviu também, não sei se as meninas aqui também, se não é sofrido, não é merecedor. Nossa, é mesmo, aí gente. Tem essa crença limitante também. E, gente, eu lembro de uma frase que eu não sei se foi a Marley que me falou, ou se foi outra terapeuta, ou se foi a mãe, não sei. Tá com medo, tá doendo? Vai assim mesmo. Entrega. Vai. Deixa fazer. Não é à toa que isso apareceu na tua frente de bandeja. E no momento que tu dá esse passo, e ele, às vezes, depois tu olha, e ele foi pequenininho. Em vista de tudo que tu recebeu, foi pequenininho. E vale muito a pena. E isso é especial. Se a gente se conhece, se eu já sei que eu sou uma pessoa que eu tenho uma fraqueza com o medo, né? Não vai ser só uma coisa que vai me intimidar a não andar. Muitas coisas vão me intimidar a não andar e eu vou travar por causa do medo. Então, o que você precisa olhar? Para o medo. A minha vida não prospera porque sempre que vem, por exemplo, prosperidade, nós estamos falando de tudo, né? Imagina que uma pessoa chega em você para te namorar e é uma pessoa que interessante e tal, e você já tem alguma coisa que deu errado e você vai lá para aquele lugar do medo e fala, isso não vai dar certo de novo, melhor nem eu tentar. Então você acaba ficando sempre nesse lugar, não prospera, porque você está travada numa emoção que não foi curada. Então eu tenho que constelar, ou eu tenho que tratar com a terapeuta
a minha prosperidade? Não, vai lá no ponto. Vai lá no que te trava. Se é o medo, vai lá no medo. Porque eu pergunto para você, então quando vem proposta de um emprego melhor, quando vem proposta de uma outra condição, quando vem a proposta de um namoro, o que você faz? Eu sei lá, eu prefiro... deixa onde eu tô. Eu tô ganhando pouco, mas é aqui que eu vou ficar. Então tem alguma coisa travando ali. E aí você precisa olhar em terapia, em profundidade. Porque depois disso, outras coisas virão. E é isso aí que você precisa ver. Né? Mas então, dentro das constelações, a prosperidade, ela está ligada com aquela pessoa que te deu permissão para a vida. Vou falar não. Me diz, quem é que deu permissão para você viver? Se alguém quiser responder e souber, responde. Quem deu permissão para você viver? Você acha que foi seu pai ou sua mãe? Quem deu permissão para você viver? O que vocês acham? Alguém quiser responder, pode responder. Chuta aí, gente. Meninas. Quem deu permissão para você viver? O seu pai ou a sua mãe? Quem que vocês acham? Vamos ver. Como é que estão? Mãe. A Veridiana já desistiu do concurso por medo. Já pensou? Mãe. Duas falaram mãe. E aí, Veridiana, quem que você acha que deu permissão para você viver? Sua mãe ou seu pai? Então, foi a mãe mesmo, né? Porque a mãe, ela tem esse poder de dar a vida ou de tirar a vida. O pai não consegue isso. O pai só coloca a sementinha lá, né? E aí cabe à mãe decidir se você vai viver ou não. Como ela é que dá permissão para a vida, a prosperidade tem a ver com a permissão para a vida. Então, a tua mãe deu a permissão para a vida quando te colocou no mundo. Ela pode ter tentado te abortar, mas não conseguiu. Ela pode ter te dado para a criação, não importa. Se você está aqui me ouvindo, a sua mãe deu permissão para você viver. Sem julgamento de quem é essa mulher, tá? Porque, mais uma vez, eu lembro aqui para vocês. Mãe e pai não são santos, não, gente. É um homem e uma mulher que decidiram se unir para você nascer. Vamos parar com essa coisa de pai e mãe tem que ser perfeito, porque não vai ser. Eles são só um homem e só uma mulher, como você é uma mulher cheia de inseguranças, cheia de dificuldades, tá? Então, quando eu olho para essa mulher que permitiu que eu viesse nessa vida, sem julgamento, eu estou tomando essa permissão que ela me deu. Eu estou tomando o que já é meu, entende? Então, quando você toma a sua mãe com tudo, com essa força, você vai para a vida com mais confiança. Você vai para a vida com a permissão. Quando você tem alguma restrição com a sua mãe, alguma crítica, às vezes a gente gosta muito da mãe, mas tem uma coisinha lá. Você fala assim, não sei, só acho minha mãe, sei lá, a mãe é tão boazinha, mas pronto, já tem uma crítica. Se tem uma crítica, você não tomou toda a força que veio desse vento. Quando você não toma essa força, você pode ter problemas realmente de saúde, porque mãe é isso, né, gente? Mãe é que entrega, que dá permissão para a vida. A vida é saúde, né? Você vai ter problemas com alimentação, porque mãe é nutrição. Né? Você vai ter dinheiro com a prosperidade, porque mãe é brotação. Mulher brota, entende? E aí o dinheiro não brota, o trabalho não brota, né? As facilidades não brotam. Então, em especial, precisamos olhar para aquela dona moça lá que te deu a vida, tá? Marley, pergunta. Eu tenho problema com a minha mãe. Eu vou ter todas essas características? E mais algumas. Sim, olha só. Nada acontece por acaso. Se você tem um problema com a sua mãe, tenha certeza que você é a pessoa escolhida pelo teu sistema familiar para olhar com amor para todos eles. E quando você investiga numa constelação familiar,
você libera todos os seus descendentes. Além de você se tornar uma mulher de cura e trazer todo o seu poder e força através do teu útero, você libera todos os seus descendentes. Você não vai curar os seus ancestrais, tá? Você vai honrar os seus ancestrais, mas você vai liberar. E quando você faz esse movimento, a grande alma da tua família, o grande coletivo de força, de campo de energia já vem pedindo, tá? Então você não não chega aqui na live à toa. Você não tá com esse incômodo à toa. Já tem alguma coisa pedindo para você olhar através da sua mãe, quem sabe quantas e quantas ancestrais femininas que tiveram problemas de permissão para ir para a vida, para ir para a prosperidade, para ir para a vida farta e abundante. Então, olhe com amor, essa mulher tem essa condição com você, porque ela é uma mulher, mãe não nasce mãe, ela é uma mulher com todas as suas questões, também, talvez com a mãe dela, com a avó dela, enfim. E aí o campo, na constelação familiar, o campo vai mostrar aonde é que precisa ser visto, ser curado, ser olhado. Né? Mas é um sinal. Então, a Veridiana colocou, né, que eu já desisti de um concurso por medo, né? É importante, às vezes, você fechar os olhos, Veridiana, não sei se você está aí ainda, e fecha os olhos e coloca esse medo na tua frente, né? E vê se esse medo aparece na forma de alguém ou no nome de alguém. Se vem assim o nome de uma pessoa, se vem a imagem de uma pessoa, pode ser a partir daí a sua investigação, tá? Tem que ver a origem desse medo, né? E às vezes na infância mesmo, né, a gente foi muito acuado, muito... uma educação meio de medo, de imposição de medo, né? Quantas e quantas frases que nos constroem crenças limitantes, né? E depois a gente não tem força para ir para a vida, né? E essa força, ela vem muito do... Como tu disse, ela vem da mãe, então ela vem do ventre. Né? E como é importante esse olhar. Gurias, olhem só. Pensem a ligação disso tudo. Gente, a gente está falando de prosperidade na vida, a gente está falando de vida, a gente está falando de mãe, a gente está falando de útero, a gente está falando de saúde. Gente, olhem tudo isso. Isso é muito grande. Então, vale muito a pena você olhar para si mesmo, você olhar para a sua ancestralidade com honra e estar no seu lugar. Esse lugar é só teu. Tu veio para estar nele. Então, não venha a passeio. Venha para se descobrir. Sim. Não, aprender a dizer não para os filhos adultos. Não sei, mas me sinto mal. De todo jeito, ainda precisamos entender que dizer não para um filho vai para um aspecto do limite, né? O não, ele é limitador. Então, precisamos olhar para as nossas relações com o limite. Entende? Se nós conseguimos nos colocar limite, ou se nós simplesmente ignoramos que tudo tem um certo limite, tem uma certa organização. E quando nós falamos de limite, nós falamos de pai. Então, talvez você dá mais uma olhadinha para o teu pai, né? E que essa relação com o pai é a relação que nos dá esse limite. O pai é essa pessoa que nos impulsiona para a vida, né? E ali nos coloca diante do mundo. E o mundo, ele nos pede cautela, prudência, limite em algumas coisas, para a gente saber administrar a vida, né? Então, temos que olhar como é que está a relação com o pai. É isso. Sempre as duas forças, né, Marley? É sempre eles dois. É viver em equilíbrio, né? Uma mulher tem uma memória uterina através da mãe. Então, se essa mãe tem medo no útero, essa mulher recebe, né? Isso, e o homem também. E a gestação masculina também. Também. Porque a memória, ela vai passar independente do sexo. Dali para adiante é que muda. Sim. Muda. E outra, né? Não sei como é que é pela
constelação. Mas o que acontece? Quando a mãe divide o corpo com o serzinho que ela está gerando, é como se ela dividisse tudo. Ela não divide só o corpo, ela divide a mente, ela divide a comida, ela divide a alma. Porque pensem só, a gente está aqui nesse corpo terreno, temos os nossos vários corpos, e aí tem a nossa alma. A nossa alma, ela encaixa direitinho. Aí a gente como mulher tem que dar espaço para uma nova alminha que está vindo para ocupar aquele serzinho que está sendo gerado. Nesse momento, um corpo está com duas. Então, sim, as duas sentem a mesma coisa. Tanto que dentro da ginecologia, a gente foi para Rosane, né? Rosane que perguntou, né? Tanto que dentro da ginecologia, a gente sempre orienta uma mulher que está grávida ou está querendo engravidar, dela se centrar nela mesma. Porque tudo aquilo que ela pensa do seu parceiro, que ela pensa dela mesma, ela vai passar para esse nenenzinho, para esse serzinho. Ela vai passar isso, ela vai passar essa sensação, ela vai passar esse sentimento. E ele, como ali na sua primeira morada, que o ventre da mãe é a nossa primeira morada, pensem só, é o lugar onde se sente mais seguro. E ele está ali sim, recebendo essas energias, esses pensamentos de meu parceiro não é bom o suficiente, eu não sou bom o suficiente, eu vou ser uma mãe ruim, eu não tenho condições. Ele já vai nascer com isso agarradinho nele. Sim. É a memória celular também, né? O registro fica nas células, né? E agora, não necessariamente essa pessoa vai desenvolver, por exemplo, se essa mulher entregou muito medo na gestação, não quer dizer que todos os filhos dessa mulher vão ter o mesmo medo. Pode ser que a pessoa não desenvolva, né? Travando para a Veridiana, que pena. Tá dizendo, pena que está travando para mim, Veridiana falou. Mas então, não necessariamente nós vamos passar para frente tudo aquilo que nós recebemos, mas tudo aquilo que pode ser desperto em nós, pode acontecer de isso despertar em algum momento em nós, entendeu? Mas é isso. É como a Letícia falou, é passado para as células, não tem como, né? Aí ela perguntou também como interrompe esse processo. Então, assim, se a pessoa que recebeu esse medo, ela pode, no seu estado adulto, ela se liberar disso, inclusive em meditação, né? Porque já sabe, já está claro aqui que esse medo não é seu. Que esse medo tem uma história. Por isso que eu falei para a Veridiana, né? Colocar esse medo na frente e ver quem que aparece. Apareceu lá a mãe, ou apareceu o pai, ou apareceu um ex-companheiro, enfim, alguém que trouxe essa imagem, esse corpo de dor para você, né? Esse registro. Então você pode devolver. Você pode olhar com amor, com os olhos fechados e dizer, eu te vejo, medo, né? Eu vejo você. Mas você pode voltar da onde veio, né? Voltar com amor mesmo, né? E eu fico com a experiência. Mas eu não preciso mais de você. Eu me libero de você agora com muito amor e respeito e honra. Porque até o momento em que esse medo despertou em você, ele te fez crescer em algum aspecto. Veja, se você não tivesse com medo, você talvez não tivesse agora trazendo uma questão para a live. Então, esse medo está te fazendo olhar para você mesmo. Então, esses aspectos que nos causam dor e transtorno e atravancam a nossa vida, e a Veridiana não conseguiu fazer um concurso, claro que isso é grande. Porque hoje, quando ela lembra que ela não conseguiu fazer um concurso, ela pode correr atrás de ver o que é esse medo. Por que esse medo não deixou ela fazer o concurso? Ou ela vai esperar que outros concursos venham e que outras situações desafiadoras venham e ela diga um não por medo. Então, até quando você vai dizer não para aquilo que está te mostrando que é algo melhor para você? Então, o medo está te mostrando que isso é melhor para mim? Não, o medo está te mostrando que você precisa pedir ajuda. O medo está te mostrando que você precisa, não é vencer o medo. Como é que eu venço o medo, Marley? Vence o medo olhando para ele.
Ah, eu não consigo, então vamos na terapia. Ah, quando eu olho para o que me causou medo, chega a me dar taquicardia, vamos para terapia. Não, eu fecho os olhos, eu olho para o medo, eu vejo aquela pessoa, então tudo bem, faz esse exercício. Eu te vejo, eu entendi o recado e me libero com amor. Agora, se isso não funcionar, nós precisamos olhar em profundidade, aí é em terapia. Ou seja, com a Letícia, com a ginecologia natural, com o sagrado feminino, ou seja, nas constelações. Tem algo maior que ainda está persistindo com você, tá bom? Então, no caso, deixa eu ver. Com esse exercício sempre vai aparecer bem. Se você estiver conectada, sim, Rosane, vai sim. Vai vir forte para você, tá? E você tinha me perguntado também como que eu me libero, se a mãe, no caso, gestou o medo junto, né? Como que eu me libero disso da mesma forma, nesse estado maduro, adulto, entendendo que esse medo tem tua função lá com a tua mãe, comigo, com você não. Exato. Né? Isso só foi passado, no caso, para esse serzinho, para essa criança, isso só foi passado porque ela precisava passar por isso ali naquela gestação. Não necessariamente que seja da criança. Porque às vezes quando a pessoa ouve de mim isso, porque já nasceu com isso, então eu não posso me liberar, não vou ter mais o que fazer. Não, não é isso. É olhar, que nem a Marley diz, e ver de quem é. Se você vê esse medo e vê as características na sua mãe, vê as reclamações nela, enfim, então esse medo ele não é teu, ele foi ensinado a ti. Não sei se vocês conseguem compreender. Marley, se eu não me fiz entender muito bem, ajuda aí. Eu acho que foi ensinado porque está no registro das tuas células, você já traz isso em você, né? Mas é um aprendizado para você se tornar uma pessoa melhor. É isso que vocês precisam entender. Não é praga, não é maldição, não, gente. Pelo amor de Deus. É para você olhar para isso e se tornar forte a partir disso. A Adriana perguntou, essas manifestações podem se expressar também em sonho? Pô, Adriana, eu penso assim, olha, tudo que se manifesta para nós é para nós olharmos com amor. Seja em sonho, seja em experiência. Não deixe isso passar despercebido. Se for um sonho só, tudo bem, mas se aquilo é recorrente, olha para isso em profundidade, está te chamando. Trouxe até aqui para a live, Ale. Viu? Olha aí. Olhem com amor. Essa parte da prosperidade eu vejo muito ligada com a constelação, muito mais até do que na ginecologia e no sagrado feminino. Porque a ginecologia e o sagrado feminino vão fazer tu olhar para ti. Tu vê o teu centro de poder, tu estás em ti, né? Tá nesse fluxo contigo. Mas essa questão com a mãe sempre vai precisar ser trabalhada, assim como uma mãe e o pai. Então a constelação, ela tá dentro disso já. Então, vai na constelação. Vai na constelação. E os padrões repetitivos de família, tá? Ficou no passado, gente. Deixa com eles, por favor. Porque nós temos um negócio chamado lealdade familiar. E por lealdade familiar, você vai repetir padrões, você vai ter as coisas com mais dificuldade, você vai entrar nesse lugar tranquilamente. Principalmente se você fala mal da sua família. Já viu aquela história assim? Gente, eu vou estudar porque Deus me livre de passar o que a minha família passou, tá? Deu pra mim, eu aqui não. Na minha condição, né? Vou estudar, você é a doutora. Vai não. Vai não. Vai voltar. Nós precisamos honrar as nossas origens, agradecer, porque se não fosse a turminha lá de trás, aí você vai dizer, pô, porque você não conhece minha família. É pega pra capar, é briga, é egoísmo, é um passando a perna no outro, entendeu? Mas eles fizeram isso para você não fazer. Eles fizeram isso no tempo deles, na dificuldade deles, nos emaranhamentos que eles têm a nível de ordem sistêmica, mas para liberar você, entenda isso. Aqueles que vieram antes de você e passaram aquele perrengue todo, é para liberar a vida para você. Então, já que eles
eles fizeram isso para liberar a vida para você, o que você tem que fazer? Agradecer. E não botar o dedo e criticar, sabe? E o meu irmão, nossa senhora, tem que ver. Não paga ninguém, é enrolão. Gente, seu irmão mais velho, por favor, fala, obrigada, meu irmão, que isso é contigo, né? E eu tô liberada para fazer diferente. Obrigada, obrigada, você veio antes, você pegou a parte pior, né? O pai e a mãe não sabia como te educar, passou um perrengue danado, né? E aí quando eu nasci, meu irmão, você me liberou para eu não ter que passar o sufoco que minha mãe passava, meu pai passava. Então o que a gente tem que fazer com os nossos irmãos mais velhos? O que a gente tem que fazer com os nossos ancestrais? Agradecer, honrar, porque você já veio numa outra condição de ter uma vida próspera. Por que você não tem vida próspera? Porque você não honra, não agradece, não olha para o passado deles e não se libera. Está agarrada, está sempre criticando, está sempre... Vai lá e pum. Nós você critica no que dá errado no teu irmão, na tua mãe, no teu pai. Você vai lá e pum. Agarra na escassez dele e fica, hein? Ai, ai. Porque o que acontece? A gente acaba, em vez de ver essa ancestralidade, esse passar trabalho, vou pegar nesse ponto. Esse passar trabalho, ele estava, como a Marley disse, era naquela época. Agora, tu pegar e vestir essa mochilinha e dizer, porque eles fizeram, eu vou fazer igual. Ou então, porque eles passaram, eu tenho que passar por isso. Senão eu não sou merecedor, eu não sou o suficiente. Aí a gente está pegando uma bagagem que ela é do nosso sistema familiar, mas ela não é nossa. A gente não é obrigado a levar ela, né, Marley? A gente não é obrigado a levar. A gente escolhe permanecer, mas a gente não é obrigado a ficar nela. Claro. E a Rosana ainda falou assim, essa lealdade pode ser inconsciente. Sim, Rosana, inconsciente, claro que é. Realmente é. Uhum. Não pode fazer pelas cartinhas. Ai, que bonitinha! Que bom! Quiser liberar uma situação que estava... Que coisa boa! Vou ler para ficar na live, ó. Queria agradecer semana passada a cartinha e os ensinamentos que fizeram liberar uma situação que estava em tratativa. Gratidão. Salve. Ai, que linda. Ai, linda, você merece, merece. Vamos tirar uma cartinha então hoje para fechar. Estamos em cima da hora. Marley, eu vou te dizer que me deu vontade de embaralhar o baralho cigano. E aí eu tirei 3 cartas. E então, vamos lá. A carta dos jardins. A carta do túmulo. Ou do renascimento, depende. E a carta da prosperidade. Tá? Eu embaralhei aqui enquanto nós estávamos falando, tá? Gente, e essa leitura, o que ela vem? Olha só, é muito louco isso. Eu embaralhei e tirei, tá? Olha só. Essa carta do jardim, o que ela fala pra gente? Ela fala pra gente que um jardim bem cuidado, ele é próspero. Ele dá flores bonitas. Então a gente precisa olhar e cuidar daquilo que nos dá prosperidade. Vamos se dizer, nesse momento, é nós mesmas. É nós mesmas. Olhar e cuidar para nós. Ou seja, vou olhar para mim, vou me cuidar, vou me ouvir. Ai, Lê, mas eu tô fazendo tudo isso. Então, olha para o teu trabalho. Tu tá cultivando flores bonitas no teu trabalho, tu tá brigando, tu tá te estressando. Como que tu tá nesse sentido? Então, um jardim bem cuidado, ele dá flores lindas. E aqui, a carta do túmulo ou do renascimento. É preciso renascer. É preciso deixar para trás o que é de trás, o que é do passado, e estar pronto para o novo. Porque a prosperidade, ela é o futuro. Essas cartas aqui é passado, presente e futuro. Olha só, gente, que coisa linda. Que conexão bonita. Olha só, gente, que coisa linda. Então, hoje é o marco de renascimento, Luiz. É o marco de renascer, é a hora de fazer diferente.
é a hora de liberar essa prosperidade para vocês. E estamos quase na lua nova, então vamos aproveitar que essa energia é a mesma energia da carta. Ah, É justamente. energia Nossa, de renascimento. Ó. coisa boa, Letícia. Isso é conexão. Então, acho que a gente fecha com chave de ouro, né, gente? Porque essas cartas é para todos aqui em geral que estão vendo e que estão aqui desde o começo, né? Que já conectaram com a gente. Vem trazer essa mensagem linda aí para vocês. É isso, gente. É isso. Cuidem das relações, cuidem do jardim de vocês. Nós estamos o tempo todo cultivando boas relações e esse é o nosso grande jardim da vida. O tempo todo a gente tem que tirar aquelas ervinhas que estão brotando para que aquela flor possa se desenvolver melhor. O tempo todo a gente tem que estar aguando, tem que estar nutrindo, tem que estar cuidando para que as larvinhas não venham comer, as formiguinhas cortadeiras não venham cortar. Isso tudo é cuidar do nosso jardim. Então, olhem para as relações de vocês, como a Letícia colocou ali na carta, como esse jardim. E vão para a vida de vocês fazendo que esse jardim dê flores na próxima primavera. Então, se ainda está difícil para você saber como cuidar, como tirar essas larvas, como cuidar desse jardim, como adubar, como aguar, pede ajuda. Mas não deixa o jardim secar. Não deixa essa energia vital esmorecer em você. Que é justamente isso que vai te dar a prosperidade, a abundância, saúde, vida. Então, se não está dando conta, não deixa adoecer. Pede ajuda, a gente está sempre aqui, toda quarta-feira a gente está aqui e forma essa corrente bonita aí. E, nossa, agradecer muito, né, Letícia? Coisa boa vocês estarem aqui com a gente. Obrigada. E, ó, só lembrar quem está aqui e que depois vai ficar gravado, sábado agora, dia 18, né, Lê? O que temos? Olha que coisa linda. Fala aí para deixar gravado. Um rito maravilhoso de limpeza do útero ali em Pelotas, na Elo Natural. Vai ser a reunião o encontro do Sagrado Feminino Flor da Lua, que é o meu grupo de Sagrado Feminino, no qual eu coloquei a linda Marley junto. Então vamos estar lá e nós vamos fazer uma limpeza uterina com as ervas. Então, se você sente no teu coração que precisa dessa liberação do teu útero para essa prosperidade, vamos lá. Vamos lá, te convido para sábado estar lá às 3 horas da tarde, tá? Para fazer parte desse grande movimento. Então é isso, liberar as memórias que vieram através do útero da tua mãe, né? E nós merecemos isso e olhar com amor e nos liberar para muito mais coisas, né? Ó, passa o endereço. Vou passar sim. Vamos mandar sim, tá, Rosa? A gente manda para você direitinho. Pelotas, tá? Então tá. Sabe o endereço lá, não? Sim, Rua Volney Vieira, número 40. É o Espaço Terapêutico Elo Natural, Ayurveda Brasil. Fica mais ali por volta o quê? Das 3 vendas? Isso, ele é entre Centro e 3 Vendas. Sabe a Dom Joaquim, onde é a feira? Se as gurias sabem onde é a feira agroecológica, fica a 3 quadrinhas dali. É perto da pracinha da Dom. É bem central ali, bem facinho de achar. Qualquer coisa, me mandem um oizinho ali no direct, ou para mim ou para Marley, que a gente manda o endereço certinho para vocês. Isso. Adriana, pena que estou em São José dos Campos. Adriana, é o seguinte, ó. A prosperidade é assim, ó. Eu sonho em levar a Letícia para o estado do Rio, né? Quando eu for para Volta Redonda e fazer um encontro sagrado feminino lá. Então, vamos organizar, gente. A gente vai pulando. São José dos Campos é São Paulo, tá, Letícia? Então, a Adriana já quer. Adriana, junta um povo aí. A gente faz escala em São Paulo, faz um encontro sagrado feminino em São Paulo, depois fazemos no interior do Rio de Janeiro, tá? Olha, vamos fazendo escala. Vamos aberto, universo. Ó, e Curitiba também. Quem é de Curitiba que quiser, me chama no direct que eu tô indo em maio para Curitiba. Olha, então, é só então, olha, meus amores lindas, maravilhosas que chegaram agora, perderam a live top, corre lá,
volta, assiste tudo, conecta com a gente, deixa comentário, compartilha e depois ela vai para o YouTube. Vocês fazem a mesma coisa. Grande corrente com a mulherada aí, junto o povo e vai passando para frente para a gente dar força para as mulheres, tá bom? Isso aí. Amei, gratidão, tá aqui, ó. meus amores. Boa noite. Beijo Beijão. grande. Fique com Deus.